Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos muito felizes por estar na casa do Senhor, por realmente entender que o Senhor tem algo especial. E eu quero ser muito breve, porque você já foi abençoado pelo louvor, você já foi muito abençoado pelos testemunhos, mas nessa noite eu quero falar sobre escolhas. Eu quero fazer, na verdade, um devocional com você sobre escolhas. E sempre que eu penso em escolhas, inicialmente eu penso em tomada de decisão, escolhas, posicionamentos, né? Tudo aquilo que nós precisamos ter um lugar onde nós permitimos Deus agir ou não. O encontro com Deus é muito especial, mas Ele dá chaves para que esses irmãos e irmãs que não são perfeitos, assim como nós não somos, mas eles tendo a oportunidade de realmente louvar e engrandecer. E eu quero falar hoje sobre isso. Por isso você está vendo esse banco, banqueta, ou alguma coisa, como você queira dizer, uma cadeira. Eu quero que você comece a pensar que o lugar de tomada de decisão da tua vida é justamente um banco. Cabe mais uma pessoa aqui comigo? Não. E eu quero crer que o banco é o tamanho normal, não é que eu sou grande demais, amém? Então, assim, por exemplo, se eu quero tomar decisões, há um lugar apenas para uma pessoa tomar a decisão da sua vida, o rumo. Claro que nós lemos a palavra de Deus, nós buscamos conselhos sábios com homens e mulheres de Deus, mas existe um lugar único de tomada de decisão. Ou você senta nesse lugar e eu governo com aquilo que eu quero, que eu governo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, ou senão eu saio desse lugar e eu entrego para Jesus. E nessa noite eu quero te convidar, por isso que hoje é dia de decidir. Decida sair do controle da sua vida emocional, do seu futuro, dos teus planos frustrados, e comece a colocar Jesus sentado nesse lugar. Por que isso é tão importante? Porque se eu governo a minha vida, se eu sento aqui, eu tenho duas opções: ou eu governo sozinho, ou quem que caberia aqui junto comigo? No máximo a minha filha de 3 meses, por enquanto está cabendo, porque ela está crescendo igual abobrinha, com a graça de Deus. E enquanto ela está desse tamanho, eu consigo segurar ela. Vocês que são pais e têm filhos grandes, hoje eu até estava falando com uma mãe, e ela falou assim: aproveita enquanto é tempo, porque hoje meu filho já está um marmanjo, eu não ia conseguir, não tenho nem coluna, nem peso para segurar o meu filho. E quem caberia aqui comigo no máximo seria a minha filha. E muitas vezes nós queremos sentar nesse lugar e pegar um Jesus pequeno, um Jesus frágil, um Jesus que eu consigo controlar, que eu seguro Jesus, e na verdade eu começo a tomar as minhas decisões e eu falo: não, mas Jesus está comigo. Mas você acha que uma criança de 3 meses tem como governar uma casa? Tem como governar o futuro? Claro que não. E muitas vezes a gente trata Jesus como essa criança indefesa, onde eu tomo a decisão da minha vida e eu coloco: não, Jesus está comigo, Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui onde? Está aqui, ó. Um Jesus pequeno, um Jesus fraco, um Jesus que não é aquele que morreu e ressuscitou. Semana passada nós ministramos sobre a Páscoa. Ministramos sobre o poder da cruz. Ele veio sim como um menino, mas Ele ressuscitou como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu quero te convidar, ao invés de você sentar nessa cadeira da tua vida, do controle do teu futuro, você permita que Jesus sente, e Ele sim te pegue no colo, que Ele sim te proteja. Eu sei que eu ainda tenho muito que aprender como pai, mas tem horas que a nossa filha está tão irritada, está incomodada no carrinho ou no berço, e só basta ou a minha esposa ou eu pegar e tudo se acalma. O nosso coração é exatamente igual assim. Se a gente está seguro nas mãos de Jesus, a nossa alma é aquietada. Então nesse dia eu peço para que você abra o teu coração e entenda que Jesus hoje quer
governar a tua vida. Basta você dizer sim, basta você aceitar Jesus, né? Nós ouvimos testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que se reconciliaram com Jesus, ou pessoas que têm uma trajetória linda com Jesus. Não importa a forma como você chegou, não importa a forma como você foi ensinado, eu quero te dizer aquilo que a Bíblia nos ensina, que é apenas um Deus, apenas um Senhor, que quer ter conexão com você, mesmo Ele sendo um Deus Todo-Poderoso. Quero te convidar a você abrir a tua palavra em Lucas, capítulo 23. É o texto que fala sobre a morte e a crucificação de Jesus, que ele vai narrando isso. E você conhece muito bem a história, você já viu essa imagem que havia uma cruz central, uma cruz à direita e uma cruz à esquerda. Jesus foi crucificado no meio, entre dois ladrões. Isso é o que a palavra de Deus nos fala, né? É isso que nós vemos nos evangelhos. Havia uma cruz central onde Jesus estava, existia um vizinho à direita que estava sentenciado à morte, e o outro à esquerda. E Lucas, versículo 39 ao 43, fala justamente sobre isso. Fala assim: um dos criminosos ali estavam, dependurado, lançava insultos a Jesus: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. E ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nós vemos que Jesus, porque aceitou a vontade do Pai, Jesus não foi crucificado porque ele achava legal. Quem que deseja ser crucificado? Quem que deseja ser morto? Quem que deseja ou gosta de ser humilhado? Nenhum de nós. Mas Jesus permitiu que o Pai, mesmo ele sendo Deus, ele permitiu que o Pai governasse, não os sentimentos. Jesus, antes de ser crucificado, ele fala: Senhor, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. Então naquele momento Jesus, mesmo sendo rei, mesmo tendo todo o poder, porque eles são três, mas eles são um, eles têm todo o poder, Jesus deixa o governo para o Pai, e acaba nesse momento de glória, de salvação. Se Jesus fez isso, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Talvez você ouviu esses testemunhos, talvez você ainda não conhece esse Jesus, talvez você já conheceu esse Jesus e você agora só lembra de falar e não mais de uma relação própria. E nessa noite o Senhor Jesus vem falando com amor, com doçura, mas também com firmeza, e falando: hoje é dia de decidir. Eu acho interessante que um dos ladrões estava pensando apenas em si mesmo. Além de insultar Jesus, ele queria se salvar, ele não queria o perdão dos seus pecados, mas o outro o repreendeu. Então provavelmente esse rapaz que estava na outra cruz, talvez ele fosse um cristão. Talvez ele ia na sinagoga, cristão não, porque não existia cristão ainda naquela época. Talvez ele fosse alguém que conhecia Jesus, talvez que passou em uma das parábolas de Jesus e ouviu Jesus narrando as parábolas, porque ele sabia quem era Jesus, ele sabia que Jesus era rei, era um ladrão, mas ele tinha plena convicção de que Jesus era rei. Ele merecia estar naquele lugar, mas não o outro. Quantas vezes nós conhecemos a um Deus de amor, nós conhecemos a um Deus de perdão, como hoje foi narrado, né, lindamente por esses irmãos. Nós conhecemos esse Deus, mas nós achamos que Deus não é tão assim. Jesus tem tanta preocupação, por que Ele vai se preocupar em governar a minha vida? E eu quero te animar nessa noite, que Jesus, sim, Ele tem todo o poder, Ele tem tantas coisas para fazer. Fala que tudo está no seu lugar, os céus, as estrelas estão no seu devido lugar, porque Deus governa. Mas mesmo assim Ele tem tempo de olhar para a tua vida,
Ele tem tempo de ouvir o teu clamor. Ele tem tempo e prazer de entender aquilo que você necessita hoje. Basta você decidir por Jesus. Basta você crer nesse Deus de amor. Basta você se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, eu saio desse lugar e eu peço para que o Senhor entre na minha vida. Porque é muito bom, porque quando eu estou sentado nesse lugar de decisão, eu sou igual àquele ladrão que mereço a morte. Porque se eu estou num lugar mais elevado, ainda mais por isso que eu peguei justamente um banco alto, né? Eu já sou um pouquinho mais alto do que o normal, eu já tenho um lugar. Então aqui eu consigo observar todos vocês. Muitas vezes nós queremos esse banco alto para apenas observar Jesus passar. E não ser como Zaqueu, aquele que ele sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus vê o clamor de um homem impuro, um homem pecador, um ladrão. E ele fala assim: desce, Zaqueu, entrega a tua vida ao Senhor e algo novo vai acontecer. Quero te convidar a você sair desse lugar de crítica, sair desse lugar de autossuficiência, sair desse lugar de eu apenas observar e não permitindo que Deus cuide da minha vida, que Ele governe a minha vida. Ou pior, achar que um Jesus é um brinquedinho, nem um filho, apenas um brinquedo, que muitas vezes eu quero brincar com isso, quando eu não gosto mais de Jesus, porque Jesus não responde a minha oração, eu jogo de escanteio. Muitas vezes nós tratamos Jesus justamente como isso, ou como alguém frágil, como um bebê, ou alguém descartável, como um brinquedo, que a gente enjoa. Jesus não fez o que eu quero, então você não tem mais validade, eu vou pegar um novo brinquedo. Jesus não brinca com o teu sentimento, Jesus não brinca com a tua dor, mas Ele fala: decida hoje, decida hoje, decida hoje um novo tempo. Assim como aquele ladrão, e Jesus não falou assim: você é um ladrão miserável, você não foi lá e se batizou, você não fez tal coisa, você não fez tal coisa, então você não tem direito à vida eterna. Quem é você? E muitas vezes nós vemos a igreja, não a nossa, mas a igreja que eu digo, todas as denominações do mundo, julgando tanto e amando bem menos do que nós deveríamos amar. Se você está aqui nessa noite, é sinal que um dia Jesus te tocou, amou a você, e o teu coração hoje está cheio de Jesus. E especialmente para os irmãos que passaram pelo encontro, a gente fala muito isso, é apenas ferramentas para que você tenha toda uma vida, toda uma caminhada onde Jesus governa. Peça ajuda. Peça ajuda, né? Um dos irmãos falou sobre cobertura espiritual. Quando eu ando em cobertura espiritual, na hora que eu quero tirar Jesus e sentar no banco, um homem, uma mulher de Deus vai falar assim: irmão, você está voltando para aquilo lá, não faz isso não. Dê liberdade para as pessoas fazerem isso sobre a tua vida. Dê liberdade para pessoas sábias te mostrar: eu estou no governo, ou é Jesus que está no governo. Eu estou no governo tratando Jesus como alguém descartável, ou eu lembro que eu sou um pecador. Eu sou alguém que não merece a graça de Deus, que não merece a glória de Deus, mas mesmo assim Ele me amou, mesmo assim Ele te amou, mesmo assim Ele morreu de braços abertos por amor a você e por amor a mim. E é por isso que nós estamos aqui como igreja do Senhor, porque um dia Jesus escolheu morrer por você e por mim. E hoje, por que nós não podemos matar a nossa carne e falar: Senhor, senta no governo da minha vida. O Senhor sabe esse plano, esse sonho, essas coisas. Governa, que é nesse lugar onde algo sobrenatural começa a acontecer. E quando nós fazemos um posicionamento de aceitar Jesus, um texto que me vem muito à mente é Josué 24, 15 a 16, que fala assim: Josué, no final já da sua vida, uma das últimas grandes verdades que ele lança, fala assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Talvez você veio de uma tradição religiosa,
E aí fala, esqueça dessa tradição, siga Jesus. Aqui fala sobre o Deus dos amorreus. Hoje o Brasil não tem um Deus, né? Um Deus, como havia lá, eles tinham entidades, deuses a quem eles serviam, prestavam cultos e sacrifícios. Mas hoje, muitas vezes, nós não servimos esse. Qual tem sido Deus nessa era? É ganância, é destruição, é cobiça, é lascívia, é adultério. São tantos deuses que querem dominar o teu lar. E Josué falou isso lá atrás e hoje é tão verdade. Você quer viver o Deus que é pregado nas novelas? Você quer viver o Deus que é comentado em rodas de caos? Ou você quer escolher apenas um Deus, o único Deus que morreu e ressuscitou por amor a você? Hoje é dia de vida, hoje é dia de vitória, hoje é dia de um recomeço. E uma última verdade que eu quero declarar sobre você nessa noite, está lá em Jeremias 32, de 38 a 41. Jeremias 32, de 38 a 41. Que fala assim, quando você diz sim para Jesus: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para que o próprio bem e os seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazê-los bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Esse é o Deus que nós servimos, que Ele quer devolver a tua alegria, quer te dar pés firmes, para que você seja plantado, não apenas onde o Senhor está, mas que você também seja plantado nessa casa, porque há uma árvore plantada em um solo fértil, que é a casa de Deus, produz fruto. Nós estamos vendo algumas plantas, né, algumas árvores para plantar lá na terra prometida. E quando a gente vai conversar com algumas pessoas, fala, mas está tão pequeno. Não, é porque está no vaso. Mas se você colocar mas é boa conversa de vendedor. E eu perguntei depois para um amigo meu que é agrônomo. Ele falou assim, não, está no vaso. Na hora que você colocar numa terra boa, essa árvore ela começa a dar fruto, ela começa a ir. Talvez você está num vaso de isolamento, perdão. Talvez você está num vaso onde você se protegeu de dores, de feridas. Mas eu quero te convidar a nessa noite que você saia desse vaso, que você saia dessa proteção que talvez você precisou levantar ao longo de toda a sua vida para se proteger, e que você permita ser plantado num jardim cuidado pelo Senhor. Sexta-feira a pastora Carla ministrou sobre essa verdade. Jardim é um lugar de proteção, onde um bom jardineiro, um belo jardim, é aquele que ele é regado, aquele que ele é podado, aquele que ele dá muito fruto, tem belas cores, e é isso que o Senhor tem para a tua vida. Basta você dizer sim. O pessoal do louvor já pode subir, por gentileza. E o que eu acho lindo, voltando lá para Lucas 23, é aquele ladrão falando: eu mereço estar aqui, eu mereço ser punido, mas Ele é um justo. Que você tenha consciência de que você e eu somos pecadores e carecemos da glória de Deus, mas Jesus, mesmo não sendo, não precisando estar ali, Ele foi por amor a você. E Jesus responde, né? Então ele pergunta: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu acho lindo que ele não fala assim: ah, Jesus, porque eu te protegi ali, te defendi ali, ó, agora você está me devendo uma, né? Eu te protegi daqueles caras. Ele não, ele tem um coração humilde. Ele fala assim: Senhor, se possível, lembra-te de mim. Se possível, lembra-te de mim. E aí a resposta de Jesus: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui tem uma controvérsia teológica. Tem gente que fala que Jesus está dizendo que, e eu lhe garanto, hoje você estará
no paraíso. Quer dizer, hoje mesmo, hoje dia, você estará no paraíso. Tem outras versões e outras escolas teológicas que falam assim: eu lhe garanto, vírgula, hoje, vírgula, eu estou garantindo hoje que você estará um dia no paraíso. São questões de traduções, são questões de interpretações teológicas. Mas eu quero me apegar aqui, seja hoje ou seja um dia, nós estaremos com Jesus. Seja hoje, ou seja amanhã, ou seja a volta de Jesus, ou seja Ele arrebatar a sua igreja, ou seja você um dia morrer para se encontrar com Jesus, não importa a data, nós estaremos com Jesus. Essa é a promessa que Ele enviou o seu Espírito Santo para nos convencer, para transbordar algo novo sobre a tua vida. Então por isso que hoje é um dia de você decidir caminhar com Jesus, ou você ser aquele que está do outro lado da outra cruz, apenas se colocando como vítima, como um coitado, como alguém que não merecia estar ali. Nessa noite eu quero te convidar a você olhar a tua própria vida de uma nova forma. Queria te convidar a você a ficar em pé, por gentileza. Nós vamos cantar uma canção.